Olá, meus queridos. Boa noite. Como vão vocês? Boa noite. Aqui estou eu para mais uma live. Uns dias atrás, a minha amiga Mariana Xavier me chamou para a gente fazer uma live juntas. E a ideia era falar sobre relações abusivas. E é um tema que está super em alta, né? Não só pela situação que está acontecendo aí no BBB, mas por várias outras situações que acontecem na vida de tantas pessoas. E aqui estamos nós. Vou esperar a Mari chegar e assim que ela vier, ela dá um oizinho aqui e eu já chamo pra gente começar, viu? Quero saber como vocês estão, quero saber se vocês estão me escutando bem. Que é muito importante. Vocês estão me escutando bem? Quem aí já viveu uma relação abusiva e veio pra cá pra gente falar sobre isso? Não é fácil não, né? Só não vou começar antes pra respeitar a Mari, que eu entrei um minutinho antes, esperar ela vir. Então, quero muito saber se vocês estão me escutando. Oi, Cris, amor. Érica, beijo. Tá, a Tatisa querida. Tá aí, menina? Abel. Como que é? Um bando de doida por aí? Mais ou menos, viu? Louça pra ouvir você amar. Ah, você vai lavar uma louça e vai escutar a gente? Maravilha. Ah, louca? Eu já entendi. Eu li louça. Esperando a Mari chegar. Acabei de falar com ela. Vamos lá, vamos lá. Esperando. Mari, quando você chegar, você manda um oi aqui pra mim, que eu já te chamo pra você participar da live comigo. A Daisy, na academia assistindo. Ana Lúcia. Ai, que legal, Ana, que bacana. Doraci me chamando pra Recife. Ó, palestra minha, hein, meu povo? Vocês não esqueçam. Dia 8 agora tem aqui em São Paulo, que já tá lotada. E quem ainda quiser, no dia 29 de março, aqui em São Paulo. Depois dia 4 de abril no Rio. E depois dia 25 em Goiânia. A Mari aqui, vou chamar. Com essa moça maravilhosa. Mari! Oi, Cheguei. querida! Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo, porque o meu Wi-Fi resolveu me deixar na mão logo nesse momento tão importante. Nem vem com essa. É nada, E tô te aí vendo eu bem, fiz. tá bom. Por enquanto tá no 4G. Eu fiz aquele velho truque de desligar como chama? O roteador e ligar de novo e vamos ver se vai funcionar. Senão vai ter que ser no 4G mesmo. E aí depois, quem sabe, a gente faz um publi da minha operadora dizendo que o 4G é maravilhoso. 5G, né, gente? Olha eu ultrapassada, 5G. 5G, eu também falo, eu também. Que Meu bom, amor, que saudade! que bom. Que maravilha que a gente vai falar, que bom. Eu fico feliz porque a gente tem uma sintonia muito parecida quando a gente fala desse tema, então acho que amplia bastante. A gente consegue ajudar muitas pessoas. Então, vamos que vamos. Acho que Pois é. precisamos falar disso. E da outra vez foi tão legal, né? Quando a gente fez a live. Eu acho que a gente até acabou esbarrando um pouco nesse assunto, embora não fosse o foco, que eu me lembre. Mas é isso, a gente precisa muito, muito mesmo falar disso. E assim, tem coisas que estão sendo escancaradas na nossa vida, né? Gente, vocês aí que estão chegando, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Muito feliz de ter tanta gente aqui. Tomara que a gente possa ajudar. Só queria já deixar claro que esta não é uma live sobre o BBB. Porque eu sou uma por fora, tá? Até porque eu sou uma por fora do BBB, minha gente. Exatamente. Nada contra, mas infelizmente eu não consegui nunca ver. Na verdade, eu estava há muitos anos sem acompanhar com tanto afinco,
mas devido à cirurgia, né, e ao meu molho, porque de perna quebrada, tendo que ficar em casa, a gente acaba conseguindo ver um monte de coisas que quando a gente está trabalhando loucamente, a gente não consegue. E aí eu O voltei a lado bom das acompanhar. coisas, né, Mari? E aí, assim, embora muita gente critique e fale que que é idiotice, um programa vazio, mas assim, tem pautas muito importantes sendo levantadas lá. Uhum. E a Como gente que essa, né? gosta e a gente que gosta de psicologia, que gosta de comportamento humano, né? É o que eu falo, a gente olha não só para o BBB, mas assim, qualquer reality, né? Ele acaba sendo Uhum. uma pequena amostra sociológica, né? A Sim. gente olha para ali e faz uma transposição para o que é sintomático na nossa sociedade. Então, esse que é o ponto. Uhum. Não é para a gente falar do BBB exclusivamente, nem daquelas pessoas específicas. A gente está. É só deixar muito claro para quem está chegando agora que, assim, eu já é uma pauta minha há muito tempo, né, a coisa do relacionamento abusivo, e, obviamente, tem coisas sendo esfregadas na minha cara e eu estou sentindo necessidade de compartilhar. Mas a gente não está aqui para julgar ninguém especificamente do Uhum. programa. Uhum. Eu estou partindo de coisas que eu vi lá e dividi com a Pamela algumas situações para a gente falar de vida real, porque isso é uma coisa que acontece muito, gente. O Brasil ainda é recordista, assim, tipo, são absurdos os números de violência contra a mulher. E ainda é muito difícil detectar esse tipo de abuso, que é o abuso psicológico, né, Pam? Isso. Embora a gente não vá falar especificamente da situação que está acontecendo no BBB, o que a gente vai falar aqui, para quem tem dúvidas sobre, para quem está muito envolvido com a situação e tal, vai acabar ajudando, porque a gente vai falar da relação abusiva. Então, a ideia, pelo menos a minha intenção aqui, acredito que seja da Mari também, é tanto preveni-los, né, do que é uma relação abusiva. Eu acho que a informação sobre é sempre uma forma de prevenção, é sempre a melhor forma de prevenção, né? A informação, Informação é saber o que é. poder. Saber o que é, saber identificar. E se você estiver numa relação abusiva, também ter algum norte de possibilidades, né? Eu durante, até quero te contar, Mari, que assim, durante as minhas experiências de falar sobre essa temática, né, que cada vez mais eu vou falando, eu também fui pegando vieses que antes eu não pegava, né? Eu acho que eu falava muito sobre o que é uma relação abusiva, e eu tenho visto que cada vez mais tem ficado claro o que seja, embora a gente vá falar aqui novamente, mas eu recebia vários depoimentos, e depoimentos que me tocaram no sentido assim, tá bom, você está falando o que é, mas eu estou e não consigo sair, né? Então, assim, não adianta, eu sei. E aí a gente entra naquela sensação de que, assim, muito embora se saiba, não é fácil sair. Então, eu acho que a gente também tem que aproveitar aqui a oportunidade de também falar, né? Tô dando aqui um spoiler do que vai rolar, de também falar como dar os primeiros passos. E outra coisa que eu postei até, acho que foi ontem, me perco um pouco, no meu Instagram, no sentido de como ajudar quem está. Porque senão a gente fica batendo muito na tecla de jogos emocionais, manipulação, mobilização da culpa, tal, mas esquece de falar um pouco sobre como chegar nessa pessoa, né? Como abordar. Porque tem muita amiga que fica ali, ai, amiga, você merece coisa melhor, você é maravilhosa, sai disso, ai, amigo, você. E esquece que às vezes a pessoa tem a consciência, mas não tem ainda o recurso que a faça sair disso. Então eu também quero abordar esse pedaço. Eu acho maravilhoso você falar disso, porque, obviamente, você, como uma profissional da área, né, tipo, psicóloga e tão especializada nessa área de relacionamento, você com certeza está muito mais capacitada do que eu para falar disso, né? Eu acho que o que eu posso falar mais é da minha vivência de alguém que já esteve dentro de um relacionamento abusivo, que não se dava conta disso. Porque essa é a primeira grande dificuldade, eu acho, né? É você acreditar que aquela pessoa que você ama e que diz que te ama está sendo abusiva com você, né? Outra coisa que eu acho muito importante a gente dizer, já desde o início, é que assim, gente, normalmente a gente fala no feminino, né? Porque somos nós mulheres, e principalmente as mulheres heterossexuais,
as principais vítimas disso, por causa da estrutura social em que a gente vive, essa estrutura machista, heteronormativa, que a gente cresce achando que o único modelo possível de relacionamento de família é você encontrar um par e casar e constituir essa família e tal. E, obviamente, até por uma questão biológica de força, né, nós mulheres acabamos ficando mais suscetíveis a abusos que muitas vezes começam no psicológico e várias vezes evoluem para agressões físicas e até para tragédias como feminicídios. Então, somos nós mulheres as principais vítimas. Isso não quer dizer que nós sejamos as únicas vítimas. Pessoas abusivas, pessoas tóxicas existem em qualquer gênero e em qualquer orientação sexual. Desde que eu comecei a falar sobre relacionamento abusivo, eu recebi muitos e recebo ainda, né? Tipo, meu vídeo lá no YouTube tá com, sei lá, quase 600 mil visualizações, o vídeo em que eu falo da minha experiência. E o mesmo vídeo aqui no Instagram, a última vez que eu olhei, tava com umas 350, 400 mil, não sei. Então, eu até hoje Que bom que recebo tá chegando, muitos... né? Que bom que tá chegando nas pessoas, né? Fico feliz, que eu acho isso muito importante. Então, assim, eu ainda recebo muitos depoimentos de pessoas dizendo que se identificaram, dizendo, inclusive, que só se deram conta de que estavam em relacionamentos abusivos a partir do meu relato, porque se viram naquela história. E, assim, entre os relatos que eu recebo relatos de casais homossexuais, tanto de homens quanto de mulheres, falando que viveram isso. Já recebi poucos, mas recebi relatos de homens que estavam com mulheres extremamente manipuladoras e abusivas. Outro dia eu recebi um que foi de partir o coração, cara. O cara me mandou uns áudios assim que eu falei, mano, ai, é possível, entendeu? Isso existe, né? Então é importante a gente falar isso, tá? Porque tem homem que é vítima de relação abusiva, sim, né? Acontece em casais homossexuais, mas não podemos negar os números, não podemos negar a estrutura social. Eu acho que as pessoas, quando elas vêm assistir uma live como a nossa, elas estão cheias de dúvidas e de vontade de ter uma luz ou mesmo respostas. E claro que eu vou colocar umas perguntas aqui para a gente responder, mas eu queria abrir colocando alguns pontos que eu acho que são super importantes para que a gente olhe juntas. Por exemplo, o abusador, ele não necessariamente... De novo, gente, estou falando abusador, mas pode ser abusadora, tá? Porque às vezes o pessoal fica bravo comigo. Ah, é uma forma de falar para ficar mais fácil, mas... Como a Mari falou, e eu tô aqui ser humano abusador. Ser humano abusador, ótimo. Que na maioria das vezes é um homem, mas pode ser um ser humano. Claro, mas é que às vezes eu falo, o pessoal fica bravo. Pamela, mas você fala, gente, pelo amor de Deus, tem muita mulher abusiva também. Às vezes é a forma de falar, fica mais fácil para poder explicar para vocês. Então ignorem se eu falar mais abusadora, mais abusador, tá? Só um jeito de falar. Existem dois perfis principais, lembrando que a gente pode ter alguns outros subtipos, mas a gente tem o indivíduo que ele é perverso por natureza, tá? Ele tem aí uma personalidade perversa, que você pode entender como uma psicopatia, como sociopatia, você pode entender uma pessoa que tem um desvio de caráter. Isso, né? O mau caráter, que ele já tem a intenção de uma manipulação, de uma estratégia, ele tem um requinte de crueldade, então ele já tem a trama dele, sempre visando exclusivamente o próprio bem, né? Ele quer poder, ele quer este prazer imensurável, independente de quem ele vai lesar, né? Ele está pensando ali como ele pode articular e te usar como um fantoche para conseguir aquilo que ele quer. Então ele vai te vampirizar, então ele vai passar por cima de você e vai te usar ali como uma marionete para que ele consiga aquilo que ele deseja. Então ele sabe sim o que ele está fazendo e ele está nem aí para o que está acontecendo com você. Então tem este perfil, lembrando que são níveis diferentes. Você tem o perversão e você tem o perverso e o perversinho, que aí vai mudar dos níveis, mas não deixa de ser um tipo de personalidade com esse tipo de transtorno, que é esse desvio
desvio de caráter. Mas a gente tem também este outro tipo, que é o tipo que até nos anima de alguma forma, que eu falo que tem salvação, porque esse outro tipo esquece, tá? Perversão, desvio de caráter, não tem. Eu gosto de ser bem narcisismo franca e perverso, direta. né? Isso, né? Esquece, tá? Esse perfil é isso, gente. A pessoa tem prazer, inclusive, em fazer isso, e depois que você sair da fita, será outra, tá bom? Aí a gente tem um outro perfil, que é bastante comum também, que vai entrar, de novo, vou falar cara, mas pode ser a mulher também. No cara inseguro, no cara que tem uma cultura internalizada dos afetos toda equivocada, então ele reproduz padrão de comportamento. Então ele teve um pai e uma mãe que agiram assim, assado. Ele vai lá e age com você também, porque ele aprendeu desta forma. Ou então ele age por uma insegurança, porque ele entende que dessa forma ele se sente mais autoafirmado, e ele acaba sendo abusivo, justamente porque ele é tão frágil e ele está tão perdido, que ele acaba muitas vezes se apoiando em você. Ele acaba muitas vezes pensando que qualquer pessoa vai te tirar dele, então ele se desorganiza e acaba sendo nocivo por isso. Lembrete importante. A ideia não é escutar o que eu estou falando e falando assim, ai, que dó, por isso que eu continuo aqui. Não, tá? Sendo o perfil perverso ou sendo o perfil inseguro, o perfil que tem um amor internalizado equivocado, precisa, sim, dessa percepção, dessa conscientização, dessa tentativa de reposicionamento para que se module essa dinâmica. Caso não aconteça, não funcionará estar com esse tipo de pessoa. Então é só uma abertura, Mari, para a gente deixar claro quando fala, mas qual que é o tipo? Mas tem jeito? A gente precisa considerar se a gente está falando desse perverso, desse transtorno que é um desvio de caráter, que aí sinto muito, né? Caráter é um troço complicado, né? Caráter é algo que a pessoa tem, é o núcleo dela, né? A pessoa pode dar uma melhorada na personalidade, ela pode aprender algumas coisas, ela se fortalece, ela pode se transformar no sentido daquilo que ela aprende, daqueles potenciais não desenvolvidos. Agora, o jeitão que a pessoa seja, aquilo que já vem com ela, esquece. É que nem a história do escorpião, né? É índole. E índole é índole, tá? Só pra gente abrir, Mari, o que você acha disso? Sim, eu acho fundamental falar disso, fundamental mesmo, porque isso às vezes, isso também tem a ver com crenças equivocadas e enraizadas, né? A gente, e nesses debates que rolaram nos últimos dias, por causa de BBB e tal, eu fiz questão de frisar isso algumas vezes, assim, porque as pessoas desqualificam um abuso dizendo, não, mas ele é carinhoso, mas ele é não sei o quê, mas ele tem família, mas ele... como se a pessoa só pudesse ser abusiva se ela fosse necessariamente um mau caráter, necessariamente um bandido. Eu acho que é uma linha de pensamento que é bem parecida com aquele pensamento de que estuprador é o cara que te pega no terreno baldio com o capuz na cabeça. E não é uma pessoa muito próxima de você pode cometer um estupro. Uma relação sexual não consentida é um estupro, ainda que seja o seu namorado, ainda que seja o seu marido, né? Que esteja cometendo. Tem muito, então, tem muito. Muito. Né? E tudo isso está enraizado sempre nessa cultura machista patriarcal de que a mulher tem que aceitar tudo, de que a mulher tem que servir sexualmente ao marido o tempo inteiro, muitas coisas. Mari, queria também acrescentar que a relação, aproveitando a tua deixa, acho que a relação abusiva ela fica muito associada para muitas pessoas como a agressão física, né, como algo muito palpável e factível. E é muito difícil, e eu concordo para quem diz, Pamela, é muito difícil, Mara, é muito complicado. É muito complicado mesmo as pessoas, elas realizarem o que é abusivo. Porque muitas vezes você está numa dinâmica e você está se relacionando com essa pessoa há muito tempo, dependendo até você mesmo, né? Às vezes vem de uma história atrapalhada, vem de uma violência verbal que você nunca identificou, porque é aquela história. Se você vem de um lar em que você... Vou dar um exemplo aqui, que você teve um pai muito agressivo verbalmente, que falava algumas coisas para você, te colocava para baixo, críticas destrutivas, um jeito de brincar, um sarcasmo, seja o que for. Não é que ele te batia, mas ele falava algumas coisas que você se sentia mal, ou então sua mãe, não sei.
você já está acostumado com esse terreno, está acostumado com esse terreno. Então, quando isso acontece no relacionamento, por pior que seja, é um pior meio familiar, né? E esse pior familiar muitas vezes faz com que a gente meio que vá aceitando e a gente vai se contando desculpas. Ah, é o jeitão dele, é o jeitão dela, ah, tava nervoso, ah, tava nervosa. Como se a pessoa tivesse o direito de quando bebeu ou quando tá nervosa, seja qualquer coisa, de ser agressiva, de falar coisas que te deixem para baixo. A violência, gente, ela não vem só também num tipo de comentário que é meio que óbvio, né? Do tipo, nossa, você vai com essa roupa mesmo, né? Essa roupa não tá legal em você. Ou então, nossa, que corpo é esse? Ah, que cabelo. Ah, nossa, você acha que isso é muita coisa? Trabalhar para você é isso? Isso é uma agressividade, tá? Mas tem outras agressividades que são mais difíceis de serem percebidas, que são alguns sarcasmos, algumas ironias, algumas risadinhas. Às vezes qualquer coisa que você fala, a pessoa faz uma cara, tipo, nossa, toda hora. Mas toda hora que você fala, você faz assim, nossa, fala baixo. Nossa, a risada me irrita. Ou então, nossa, esse perfume. Ah, você tá com bafo. São algumas colocaçõezinhas do dia a dia, a forma que se fala, né, pegando no teu ponto fraco. De repente você se arrumou inteira, ou então você tem um lance com o cabelo, né? Você sofre com o cabelo, sei lá, tô dando um exemplo. A pessoa vai lá e fala assim, nossa, eu nunca tinha reparado, na luz do dia teu cabelo fica muito estranho. Ou então você põe um biquíni, sério mesmo, você não tem vergonha, não é por nada, mas você não tem vergonha do teu corpo? Você vai mesmo assim? São colocações que vão te deixando mal, e aí quando você fala pra pessoa... Às vezes até disfarçado de elogio, né? Nossa, isso. Corajosa, hein? Saindo com essa roupa. Perfeito. Né? São algumas colocações, ou então você põe uma roupa, a pessoa faz uma graça do tipo assim... Nossa, é hoje, hein? É hoje que, nossa, ninguém te segura. São algumas colocações de cunho sexual, de cunho pejorativo. E aí, quando você fala do tipo, por que você está falando isso? A pessoa vai falar assim, calma, tô te elogiando. Tá louca? Você é sempre a louca, né? O louco. E se você percebe, e aí na hora que dá aquela transbordada, você fica mais nervoso ou nervosa, a pessoa vira para você e começa numa campanha bem assim, sinuosa, para que você se sinta culpada, para você se sentir culpado, do tipo, nossa, mas eu tava só te elogiando, caramba, não posso falar nada para você, tudo que eu falo é sempre errado. E aí você vai se sentindo mal, e aí já dá uma confusão na tua cabeça, você já não sabe por que começou, meu Deus, porque você falou isso. E aí a pessoa vai usando alguns argumentos, porque o abusador é um cara esperto, né? É uma mulher esperta. Essa pessoa, ela sempre sabe como colocar para mobilizar a sua fragilidade. Mas uma coisa que eu ia falar, até me perdi, que é muito importante, é que tem uma forma também, para vocês entenderem como o abuso, ele tem várias maneiras, tá? Não só essas ou essas que você essas que a gente está falando, ou essas que você imaginava. Por exemplo, imagine a gente fala muito do abuso, as pessoas ficam muito na relação amorosa, né, Mari? Tem abuso também na família. Você pode ter uma mãe abusiva, pode ter um pai abusivo, um irmão abusivo. Amigos abusivos. Amigos abusivos. Mas eu queria dar um exemplo de um caso que as pessoas não identificam como abusivo e é muito frequente, tá? É aquele pai ou aquela mãe vitimista, sabe? Ai, filho, tudo bem que você não quer ficar aqui, tudo bem que você não vem nunca me ver. Ah, tudo bem que você não faz isso pra mim. Não, se eu morrer, não faz diferença pra ninguém. Sabe, essas chantagens. Ah, você vai viajar? Ah, tudo bem. Eu não tenho dinheiro nem pro mercado. Eu tô desistindo da vida. Aí não atende telefone, aí você tá viajando, não atende para você ficar com fantasia. Aí diz que tá passando muito mal no momento que você vai sair. Tá sempre ali te dizendo alguma coisa que falta ou que precisa, para você se sentir culpado daquilo que você tem. E isso vai o quê? Vai plantando no filho, no irmão, seja quem for, essa sensação de que você não pode, de que você está sendo sacana, de que você não tem esse direito, de que se você não chamá-lo, como você é uma pessoa convidá-lo... má que está se divertindo enquanto tem uma pessoa sofrendo.
Exato. É. Então você tem essa dinâmica na própria relação amorosa, você pode ter essa dinâmica com irmãos, você pode ter essa dinâmica com filhos e com pais. Eu estou dizendo isso para que a gente abra a nossa cabeça e entenda que o comportamento abusivo, ele pode estar em muitos lugares e acontecer de várias maneiras. Eu vou dizer algumas características, Mário, que eu quero também que você complemente, para as pessoas conseguirem identificar, além dos exemplos que a gente vai dando, que ajudam bastante. Uma das principais características é a confusão que nós fazemos de amor, de cuidado com controle. Tá? Então, muitas vezes, a pessoa, o abusador, ele não chega já escancaradamente, né? Ele vai entendendo como ele vai encaixar com você para te envolver. A característica principal é a confusão do amor com o controle, tá? Essa é a principal. Depois você vai entender alguns elementos para que esse controle possa acontecer, que é a manipulação, que são os jogos emocionais, a tortura psicológica, a mobilização do sentimento de culpa, tudo na intenção de tornar vulnerável o elemento abusado. E sugar dele tudo que se precisa, tudo que o indivíduo entende que seja importante, que ele necessite, para ele continuar nesse mecanismo. Não importa muito o que você dê, porque quanto mais você dá, mais o abusador quer. Né? Você pode chegar para ele e falar, nunca é suficiente. Nunca é o suficiente. É um saco sem fundo para a gente trazer no senso comum. É um saco sem fundo. Porque o que mais pega e o que mais movimenta esse mecanismo é justamente o mecanismo. É justamente a dinâmica. As pessoas estão viciadas ficam viciadas nessa dinâmica, né? A dinâmica da manipulação, da mobilização da culpa e o alimento do ciclo, porque aí o ciclo não termina. É sentir que tem o poder sobre o outro. Fala, Mari, você estava falando e é muito bom. Não, isso eu acho sensacional, assim, porque para quem não assistiu, tem um vídeo muito legal no meu canal, que é um vídeo com o Rossandro Klinge, psicólogo, né? Ótimo, Incrível, maravilhoso. E aí a gente tem um vídeo falando disso, assim, sinais para você identificar a dependência emocional e um relacionamento abusivo. E ele também lá dá dicas de como você sair de uma relação assim em segurança. Maravilha. Isso é muito importante. Então fica aqui a dica, depois eu vou botar de novo nos meus stories quando a gente acabar a live. Mas assim, é muito, muito importante a gente falar disso, desse ciclo de abuso, né? A gente às vezes cresce com esse imaginário de que amar é isso, que amor, tipo, quem casal briga mesmo, e tudo bem essa coisa entre tapas e beijos. E aí eu vou voltar um pouquinho no que você falou, que é a questão das nossas referências de afeto, né? Porque, claro, é isso. Muitas vezes a gente não sabe o que a gente está fazendo. A gente vai simplesmente reproduzindo o que a gente viu. Então, por exemplo, se uma menina apanha do pai ou escuta comentários grosseiros do pai ou vê essa dinâmica de relação entre o pai e a mãe, ela vai crescer acreditando que amor é aquilo. Né? Imagina, essa referência. Se o pai, que é o primeiro homem com quem ela tem alguma relação de amor, se esse cara que deveria amá-la, que deveria protegê-la, é justamente o cara que bate nela, que acaba com a autoestima dela, e ainda assim ela precisa acreditar que aquilo é amor, porque é o pai dela. É o que ela tem, né? Com que referências de afeto ela vai crescer? Provavelmente ela vai crescer, se ela não for uma pessoa que esteja muito aberta a aprender outras coisas, a buscar autoconhecimento, a fazer terapia e tal, ela tem grandes chances de cair numa dinâmica emocional abusiva, porque é isso. Não, mas ele me ama. Ele deu esse escândalo todo de ciúme, mas é porque ele me ama, porque ele não consegue viver sem mim. Isso é sinal de que ele me ama, entendeu? Não, ele me deu um tapa na cara, mas depois ele trouxe flores, ele pediu desculpas, ele falou que ele vai mudar.
né? E o problema é que, cara, a gente não precisa deixar chegar no tapa na cara para descobrir que aquilo não tá legal. E essa eu acho que é o nosso maior intuito dessa live é falar disso, assim, que a gente precisa detectar esses sinais antes que isso vire uma violência física, porque assim, nem todo abuso psicológico, falei isso nos meus stories, nem todo abuso psicológico vai evoluir necessariamente para uma violência física, para uma Não. tragédia. Mas, fatalmente, todo caso que chegou numa violência física começou com um abuso psicológico. Tô falando Sem besteira, dúvida. Pamela? Não, Porque sem não vem dúvida. do nada, não vem do nada. A pessoa não chega e não mata a mulher do nada, entendeu? Existe uma sucessão de fatos que vão culminar naquilo. Só que às vezes a gente ignora os sinais, cara. A gente fica tão aflita por ter um par, porque é tão importante socialmente ter um par, né? Se sentir amada. Que Isso é merda de importante. mulher que eu sou se eu não tenho um par, se eu não constituo uma família, se eu não sou mãe. E aí a gente aceita qualquer bosta de homem pra dizer que tem alguém. Eu acho que essa coisa esse movimento de normalizar, né? A normalização, eu acho que esse movimento de minimizar ou mesmo subestimar alguns sintomas que o seu parceiro ou a sua parceira deem, que vá mostrando que são inadequados e a gente vai aceitando o inaceitável. A configuração internalizada dos afetos, ela é em grande parte responsável daquilo que a gente aceita. Porque a minha aceitação, ela está diretamente associada com o meu merecimento. Então, conforme as experiências que eu tenha vivido no passado, aquilo que eu fui compreendendo que era amor, porque todos nós, quando nascemos, e ao chegarmos nesse mundo, todos nós, sem exceção, não importa gênero, classe social, cor, credo, o ser humano, ele precisa de amor. E a gente espera ser amado e é o amor que a gente precisa e deseja. Então isso é geral. O que muda é o quanto nós somos correspondidos nesse desejo. Então eu quero ser amado e como esse amor vem para mim. Esse amor, ele não vem, esse amor vem como uma agressão, esse amor vem como uma negligência, esse amor vem como falta, esse amor vem como rejeição, esse amor vem como amparo, como acolhimento, esse amor vem ambivalente. Então, cada um tem uma experiência amorosa e vai internalizar, obviamente, junto com os mecanismos de defesa que também vão sendo desenvolvidos de acordo com este amor que é recebido. Porque aquela história, quando eu não recebo esse amor da forma salutar que deveria ser, né, da maneira saudável que deveria acontecer, todos nós, naturalmente, nós vamos desenvolvendo mecanismos de defesa para sobrevivermos, tá? E cada um vai desenvolver de uma forma, porque eu não sou igual a Mário, que não é igual a Joana, que não é igual a José. Então, cada um tem um jeito e a gente vai desenvolver. Tem gente que nega, tem gente que endurece, tem gente que fica mais frio, tem gente que fica excessivamente querido, bonzinho, porque quer pertencer, quer ser o Quer ser amado a qualquer custo. Amado a qualquer custo. Né? Se eu for bonzinho, as pessoas vão me amar. Se eu for submissa, se eu for um capacho, não vai ter como as pessoas não gostarem de mim. Desculpa, vai. Pior que vai. E é nesse momento, claro, e é nesse momento que nós nos tornamos presas mais passíveis de relacionamentos assim. Porque vamos pensar que nós somos um desse perfil que a Mari está falando aí. O bonzinho, né? Que, enfim, foi super negligenciado efetivamente lá no passado. E negligência afetiva pode acontecer de N formas. Eu posso ter tido um pai alcoólatra que chegava em casa e agredia a minha mãe, ou então que nunca chegava em casa, ou uma mãe que me abandonou, ou então pais que brigavam absurdamente e não me poupavam. Então, assim, eu posso ter internalizado uma escassez afetiva tão absurda e de acordo com a minha personalidade eu desenvolvo esse movimento de ser super querido, de ser bonzinho, de aceitar tudo. E aí o que acontece? Esgarça a minha tolerância, né? Então assim, minha tolerância é totalmente esgarçada, eu aceito tudo, porque eu faço tudo para ser amado, porque eu entendo aqui dentro que o meu valor é tão pequeno que eu não valho nada, né? Porque eu não tive reforçamento. E aí eu entendo que eu preciso fazer e aceitar para ter um lugar no mundo. Então, essa configuração amorosa, ela me torna passível de relações assim. Então, quando eu tô com um parceiro que é agressivo comigo, que me abandona, que faz jogo, seja o que for, por pior que seja,
tem algo dentro de mim que associa essa dinâmica com uma dinâmica já vivida lá atrás. Por isso que é tão importante que quem está assistindo pense como tem esse amor internalizado aqui dentro, porque isso vai te ajudar muito. Porque se você entender que você tem uma experiência que não foi legal, se você entender, ou então uma pessoa que acha que foi muito amada, mas o jeito que foi amado não foi o jeito que lembra que enxerga. Porque tem gente que apaga, viu, Mari? Tem gente que só enxerga um pedaço e esquece outro. Às vezes o paciente me conta uma história e eu falo, que engraçado, tá faltando peça, né? Porque aquilo que eu permito hoje na minha vida vai de encontro com as referências que eu tive lá atrás. Por isso que, assim, se eu tive referências muito atrapalhadas no meu passado, ou então eu digo que foi tudo maravilhoso, mas os relacionamentos de agora, que eu me interesso e que eu fico, não conferem, eu acho que isso mostra a necessidade dessa reconfiguração afetiva, porque a gente sempre pode rever essa tolerância. A gente sempre pode, eu falo que é reaprender a amar, né, Mari? Sim, porque eu tenho uma frase a amar. Tem uma frase, eu acho que é de um filme, acho que é do As Vantagens de Ser Invisível, que tem tudo a ver com o que você fala, bem resumido, né? Que é a gente aceita o amor que a gente acha que merece. Isso, é isso que eu tô falando. O merecimento, né? Eu gosto muito de exercitar os meus pacientes quando eles me contam uma situação completamente descabida, né? Então vai me contando, e às vezes eu percebo que tem um movimento assim, de tentar se enganar com aquilo que aconteceu, sabe? Passa bem rapidinho, vai me contando, e aí eu falo, para. Vamos voltar, volta a fita. Me conta de novo isso. Ah, não, mas aí ele me empurrou, mas também, Pamela, eu também grito muito. Eu deixo as pessoas loucas, porque Mas espera um pouquinho, por mais que você grite, né? Vamos pensar que nós duas juntas. Te empurrar, né? Faz sentido para você? Como que é isso? E aí a pessoa me fala uma coisa que eu acho legal a gente colocar aqui. Pamela, eu não tenho raiva. Você sabe quando a pessoa fala para mim que não tem raiva? Eu acho muito curioso. Porque a dificuldade da pessoa ter raiva é justamente como aquilo acaba sendo aceitável dentro de todos os recursos históricos que o indivíduo tenha, né? Porque a pessoa ser agressiva com você e você ter raiva, isso para mim é um indicativo saudável, porque quando eu tenho raiva, eu consigo me afastar. Quando eu tenho raiva, eu ajo. Quando eu tenho raiva, eu me posiciono. Quando eu tenho raiva, eu consigo identificar que aquilo não foi legal, né? Agora, quando eu não tenho como uma raiva, dor, né? É como uma dor física. Quando você sente a dor física, aquilo é um sintoma de alguma coisa que está errado no seu corpo. Se você não olha para esses sentimentos, é porque, cara, a gente foi criado com uma coisa de não admitir que a gente tem certos sentimentos. É como se fosse proibido você sentir inveja. É feio você sentir inveja. É feio você sentir raiva. É feio. São sentimentos que fazem parte de qualquer ser humano, cara. A gente precisa, pra gente se entender como um ser integral, a gente precisa acreditar, enxergar que a gente tem luz e sombra, entendeu? E que tudo bem, aqueles certos sentimentos, eles são importantes para nossa sobrevivência. A gente não tem que negar a existência deles, a gente tem que olhar para eles, entender por que eles estão ali e, óbvio, saber canalizar da maneira correta. Você não vai sair daí sem filtro, expressando a sua raiva, a sua ira de qualquer maneira. Mas quando eu sinto raiva... sentir. Quando eu sinto raiva, é um indicativo primitivo, né? A raiva, a tristeza, ela é um indicativo primitivo que o meu sentimento foi ferido, que eu fui machucado. Agora, quando eu não sinto, é como se eu tivesse anestesiado. Sabe uma pessoa que levou tanta pancada na vida, que quando leva mais uma, parece que assim, é para isso que eu vim? É isso mesmo? Relação é assim? E outra coisa... Para quem está assistindo e que tem essa mania de que sabe que a relação tem condutas que não são legais, né? O relacionamento ali tem condutas que não são legais. E fica se dando desculpas do tipo, ai, faz isso porque tem um transtorno de humor. Quantas vezes eu recebo isso? Ai, Pamela, ele faz assim porque ele é bipolar, coitado. Ele tem problema de humor. Ai, ele faz assim porque ele é depressivo. Ai, ela age assim
porque ela foi abandonada pelo pai. Gente, ponham na cabeça, Mari, me ajuda nisso. Não importa, gente, ter depressão, ter transtorno de humor, qualquer coisa que vocês digam que possa justificar uma agressão, uma relação abusiva, não é justificativa, tá? A pessoa que tem transtorno de humor e se relaciona, eu posso falar com muita propriedade, porque eu atendo muitas pessoas, a pessoa tem a consciência, a pessoa que quer se relacionar, né? A pessoa que quer se relacionar com alguém. Ela tem consciência daquele transtorno de humor, ela tem consciência, enfim, da depressão que tenha, do transtorno de personalidade, uma borderline da vida, vai lá e vai se tratar. A pessoa vai lá e se trata. Isso não vira um álibi eterno. Ah, eu te agredi porque você sabe, eu sou bipolar. Só que aí no final a pessoa não se trata, não faz uma psicoterapia, não toma medicação, ou então fala que toma e não toma, e sempre vira a desculpa. Tem casos também de mulheres que usam a desculpa da TPM e ficam insuportáveis nas suas relações. Berrando, fazendo jogos emocionais, atrapalhando o parceiro no emprego. Eu tô falando isso porque sempre falam que a gente fala muito do homem, mas tem da mulher também, tá bom? Então, você aí que tá chegando agora, a gente está desde o início dizendo que gente abusiva existe em todos os gêneros, mas a gente acaba falando mais dos homens porque é o mais comum. Sim, sim. Mas eu acho que isso é um ponto super importante para não cair nessas desculpas. Você que fica falando o tempo inteiro, ai, mas eu sei que me agride, eu sei que me xinga, eu sei que me controla o tempo inteiro. Ah, mas coitado tem um transtorno de humor. Ah, mas coitada tem problema na família. Gente, eu tenho meus problemas, a Mari também tem. Eu tenho vários pacientes que têm transtornos, inclusive, mas estão se cuidando, são conscientes, inclusive têm uma consciência de que o parceiro ou a parceira não são obrigados a padecer por isso, tá? Então, assim, hoje a gente tem tratamento, hoje você tem um tratamento maravilhoso para um transtorno, por exemplo, bipolar de humor, tá? Para depressão, são doenças tratáveis. Então, isso nunca vai ser justificativa para que essa agressão perpetue. Até porque, sinto lhes avisar, mas que se vocês continuarem usando o transtorno dos outros como desculpa, daqui a pouco quem está transtornado são vocês. Isso, né? Maravilha. Essa história de ficar suportando, né? Então, assim, tem uma característica de relação abusiva que é muito importante colocar, né? Para quem chegou agora, vou só dar uma retomadinha. Eu falei muita sobre... gente, que bom! Muito bom! Que Vamos bom, ajudar. gente! E quem escutar o que a gente está falando, não só compartilhe a live, como compartilhe o que nós estamos te contando. Chega no bar, no restaurante, na escola, na faculdade, no trabalho, no elevador, na rua, no parque. Na igreja. Na igreja. As pessoas precisam saber sobre relação abusiva para elas poderem identificar, tá? Então, voltando. Essa confusão do que seja amor, tá? Então, aqui, só para gravar. Amor não é jogo, amor não é dor, amor não é sofrimento, amor não é controle. Essa história de confusão entre o que é proteção e o que é controle é o que mais faz perpetuar. Essa história de que eu sei que ele me ama, eu vejo nos olhos dele, eu vejo nos olhos dela, eu sinto que me ama, mas a pessoa te agride, te prejudica. Você está cada vez mais despersonalizado, distante dos seus entes queridos, distante dos seus hobbies, deixando de fazer o que você sempre gostou. Você não se reconhece mais, não tem produtividade, a sua saúde emocional, mental e física está abalada. Sinto muito. Não vem com essa história de que ele me ama. Se a pessoa verdadeiramente te ama, ela vai te fazer bem. Se isso essa pessoa chama de amor e você confirma, essa pessoa está te vendendo gato por lebre e você tem um sentimento internalizado que você chama de amor, que não é amor. Né? Eu acho que isso precisa ser frisado. Tem gente que está o tempo inteiro chorando, sofrendo. Ai, mas eu amo, mas eu amo. Gente, isso não é amor. Tortura não é amor. Angústia não é amor. Amor acalma. O amor, ele te deixa em paz. Mariana que está aqui, está amando, estamos acompanhando. De camarote. Fiquei muito feliz. Maravilha. Isso é amor, né, Mari? Eu não sei, desculpa colocar a tua situação, mas assim, eu acompanhei um pouquinho da tua história, né? E eu sei muito bem. E tenho certeza que para você estar com essa pessoa, com certeza é uma pessoa muito especial e que transmite a leveza, né? Amor é leveza.
Eu só vou fechar aqui para te dar a palavra, mas assim, amor não é competitividade. Por amor, a pessoa não vai dizer para você ficar mudando sua roupa, para você não ver seus amigos, para você não ir assim assado, para você não trabalhar. O amor, ele não priva. Isso é muito importante. O amor não priva. Essa desconfiança o tempo inteiro, que, eu não desconfio de você, eu desconfio de quem anda com você. Mas eu não quero que você vá com essa roupa. Mas eu não gosto disso. Dá seu celular para mim. Isso não é amor. Isso é fiscalização. Isso como fala? É detetive, oficial de justiça, qualquer coisa do tipo. Amor é tranquilidade. Quem ama, liberta. Eu te amo, então você quer sair com seus amigos? Saia. Você vai nesse evento sem mim? Vai. Eu não posso? Vai. Eu não vou fazer jogo, não vou fazer chantagem. O amor não cria laços de dependência. O amor, pelo contrário. A gente, quando ama, fica feliz pelo outro. Não posso ir, estou feliz por você. O amor não é competitividade, o amor não fragiliza, o amor não ameaça, tá? Era muito importante falar isso. Conta, Mari, conta da tua relação um pouco para inspirar. Não, primeiro eu quero falar, eu tô citando frases hoje, eu lembrei de uma também que eu vi um tempo atrás, que é: se não te dá sossego, não é amor, é apego. Boa. Né? Porque é isso. A Tata Werneck, eu não sei se vocês seguem a Tata. A Tata fez um post lindíssimo um tempo atrás de comemoração dos 3 anos de relacionamento dela com o Rafa Witt. E ela fala justamente isso, que ela descobriu o amor dela no meio de um monte de medos, no meio de um monte de preconceitos, por estar se relacionando com um cara 12 anos mais jovem, porque se fosse ela 12 anos mais jovem, iam tratar como um troféu, que é um negócio muito louco. E ela disse, às vezes a gente cai nesse conto do amor que aprisiona, do amor que machuca. Isso não é amor. Foi muito bom a Pamela falar de tudo isso, porque não é mesmo, assim. Enfim, esse medo de ser você, né, Má? Só para complementar. Esse medo de ser você. Ai, meu Deus, eu não posso ser eu não posso fazer isso porque a pessoa não gosta, eu tenho que ter hora para voltar, eu não posso usar essa roupa, eu não posso sair com esse amigo, eu não posso... A gente não pode conversar com uma pessoa, sabe? Isso não é nunca amor, esquece. Nossa, eu acho que você tocou num ponto crucial, que é o que faz toda a diferença na minha vida agora, assim. Eu tô num relacionamento que eu me sinto absolutamente amada, acolhida, desejada, sendo exatamente quem eu sou, sem nenhuma máscara, sem precisar fingir nada, sabe? Com todas as minhas qualidades e todos os meus defeitos, sabe? Eu acho que isso é fundamental, assim, e eu digo com conhecimento de causa de quem já esteve num relacionamento abusivo, com uma pessoa que dizia, eu adoro a sua espontaneidade, eu adoro a sua alegria, e a minha espontaneidade e a minha alegria foram murchando ao longo do relacionamento. Porque foi isso, eu comecei a viver num campo minado, eu nunca sabia quando essa pessoa ia dar um chilique, um ataque de ciúme, você não quer desagradar, né? Você não quer desagradar. Sabe? É uma loucura. E aí, sabe o que eu acho muito importante também, para a gente falar sobre isso? A gente costuma falar muito de relacionamento abusivo quando... vou voltar de novo para o exemplo do cara, porque é o mais comum, tá, gente? Mas assim, quando o cara poda a mulher, por exemplo, de não quero que você saia com essa roupa, ou tira esse batom vermelho, tá igual uma piranha, né? Ou... não quero que você saia com suas amigas, né? Tipo, quando pode, não, se cobre, essa saia tá muito curta e tal. Eu acho importante a gente falar que o contrário, o extremo oposto, também pode ser profundamente abusivo. Na verdade, qualquer coisa que faça você mudar bruscamente a sua personalidade, você abrir mão das suas vontades e dos seus gostos para agradar uma outra pessoa, já está errado. Por que eu digo isso? Converso muito sobre isso com Estela Florence, minha amiga querida, escritora, que fala muito sobre esse universo também de abuso, assédio, enfim. E ela falou, cara, às vezes o cara é abusivo do outro jeito, que é a mulher não gosta de ser uma mulher espetaculosa, ela é uma mulher mais discreta, mas é um mulherão aos olhos da sociedade, aí o cara fala, não, bota um decote, bota, que isso, uma perna bonita dessa, vai andar de calça comprida? Não, bota uma saia. Não, eu quero que todo mundo veja a mulher maravilhosa que tá comigo. E aí,
também é abusivo, porque o cara exibe a mulher como se fosse um troféu, objetifica essa mulher, transforma ela em alguma coisa que ela não é, que ela não quer ser, e ela às vezes faz, porque, não, olha como ele tem tesão em mim, não, eu vou botar, né, porque o que custa, né, eu botar um decote que eu não quero para agradar meu homem, porque ele me deseja. Então, cara, tudo que é extremo, a gente precisa abrir os olhos, você concorda? Você me chamou a atenção outros aspectos, adorei isso que você falou, achei muito importante. Tem outros aspectos abusivos que me vieram na cabeça que acho legal colocar para as pessoas. Por exemplo, não é porque você está casado com uma pessoa, não é porque você está namorando alguém. Me lembrou um caso de uma ex-paciente que ela lutou muito para estar com uma pessoa, o que eu já questiono muito, porque eu acho que tudo que tem que lutar demais, que é muito suado e parece que, meu Deus, virou uma questão de honra, eu já fico com a antena ligada, porque para mim, Concordo. relacionamento é uma coisa mais natural, uma coisa mais... Quando é para ser fluido. Aquela coisa horrorosa, né, que a pessoa não sabe se fica com você, com a outra, né? Mas enfim, tudo bem, tudo tem suas exceções. E aí ficou com essa pessoa... E acho que a minha sensação foi se confirmando, porque no decorrer da relação eu via sempre ela precisando se provar, né? Estar sempre linda e fazer e aprender técnicas e aparecia na sessão de um jeito muito sutil, né? Eu via ela cansada, ela me contando como eu tô cansada. O que está acontecendo? Porque eu fiz um curso, ela começou a fazer vários cursos, curso de sedução, curso de popularismo, curso de sei lá o quê, curso de polidense. Então assim, ela virou de fato, na minha visão, como se ela tivesse que ser uma performance, sabe? Assim, uma performance, uma pessoa que estivesse sempre perfeita para ir. Cabelos lindos, cílios, né? Aqueles cílios que, assim, nada contra os cílios, mas uma coisa que parecia um vício, que não podia estar, sempre tinha que estar impecável e aprender Kama Sutra e tal. Então, assim, eu acho que quando é uma coisa natural do casal, uma coisa gostosa, né? Tudo bem. Mas era nítido que ela precisava estar sempre muito bem. Então, pensando nisso, eu queria dizer para você que está num relacionamento, está namorando ou está casado. Você não tem que estar sempre pronta ou pronto para essa pessoa, né? Porque a relação abusiva é também como quando parece que você tem que transar todos os dias ou dia X, Y, Z, porque você está namorando essa pessoa, porque você está casada com essa pessoa. Porque existem algumas chantagens e alguns jogos emocionais que não necessariamente são escancarados, mas são colocados de uma maneira que você se sente quase que à prova ou mesmo na obrigação de, né? Então, assim, se você não transar com essa pessoa, ela dá a entender que ela vai procurar fora. Se você não ceder, porque são situações que as pessoas não contam, sabe, Mari? Mas que eu trabalho com pessoas, eu escuto. Então, assim, se a pessoa não transar, não fazer sexo de uma determinada forma, que como o Instagram é aberto, não sei o que está escutando, algumas palavras eu vou deixar de falar, mas vocês vão entender, né? Se a pessoa não fizer o sexo de uma determinada forma, essa pessoa vai procurar fora, vai procurar na rua, né? E é sutil, é de um jeito assim... não, mas eu quero tanto fazer com você, eu não queria, né, precisar procurar outra pessoa, outro jeito. Bom, se você não quiser, tudo bem, eu vou sair com os meus amigos, né? Se você não for ficar junto comigo hoje, então eu tô livre, né? Então acho que eu vou dar uma volta. São formas de colocar que você se sente na obrigação. Isto é abusivo, vocês estão me ouvindo? Isto é abusivo. Qualquer pessoa que se posicionar com você de uma forma que te obrigue a fazer alguma coisa, caso você não faça, ela fará algo que vá te prejudicar, que vá te amedrontar, ela sim está te deixando vulnerável, ela sim está mobilizando a culpa, ela sim está fazendo com que você entenda que você tenha que cumprir. Eu acho curioso isso, né? Cumprir algumas atitudes, alguns comportamentos, para que então ela esteja com você. E muitas vezes, isso não tem classe social, de novo, não tem gênero. Muitas vezes a pessoa ela se sente na obrigação. E é uma coisa tão intrínseca, que às vezes ela nem percebe que isso é abusivo. Eu já escutei de pessoas, amigos, falarem assim, mas a gente é casado, né? Não, hoje tem que rolar. Como assim tem que rolar, gente? Não tem que rolar. Vai rolar se fizer sentido.
Você não tem que fazer nada. Mas às vezes eu tenho que fazer, eu detesto, macho, mas eu tenho que fazer assim, porque ele gosta, porque senão vai procurar. O que é isso, gente? Isso você escuta, é ou não é, Mari? Quantas vezes nós mulheres escutamos isso em conversas de amigos? Milhões de vezes. Eu tive um caso recente, uma paciente que fez uma cirurgia de endometriose, né? Ela sofrendo um pós-cirúrgico complicado, o cara brigando com ela porque ela não estava fazendo sexo com ele. E colocando a pessoa numa situação vulnerável, do tipo, não, tudo bem, se você não quer. Quantas pessoas acabam cedendo com dores, né? Não só endometriose, mas de repente, não só pós-endometriose, mas na própria endometriose, ou então com cólica, ou então com alguma questão. Depressão pós-parto. Depressão, né? pós-parto. Ótimo. Aí é um tema que a gente tem que se reunir aqui de novo para falar. A mulher, muitas vezes na gravidez, ou muitas vezes com uma doença crônica, em que casos que eu atendo, que a pessoa está fazendo um tratamento, tem uma queda de hormônio, então não tem a mesma libido, o corpo não está preparado da mesma forma, então às vezes não consegue, e o parceiro está ali se colocando de uma maneira que, bom, então se você não fizer, eu vou fazer fora. Gente, cadê a cumplicidade, né? E por isso que eu digo que é uma relação abusiva. Toda aquela relação que faça um jogo, toda relação que houver chantagem, toda relação que tiver esse joguete, toda relação que você se sentir vulnerável, porque na relação abusiva é sempre assim, é um meio de te deixar vulnerável e você sentir que você precisa corresponder, caso contrário, você será abandonado, prejudicado, menos amado. Eu tô ficando preocupada que só pode ser 1 hora de live, a gente tá quase lá, né? Não, eu pensei até da gente encerrar essa quando encerrar e fazer responder umas perguntinhas. Aí a gente volta porque eu ia te falar que faltaram as perguntinhas. perguntas. Deixa eu só tentar, então, no final dessa, falar uma coisa importante. Primeiro, eu quero recomendar um filme para vocês que não assistiram, que é o Felicidade por um Fio, na Netflix. Eu não vi essa. Porque tem essa coisa da mulher que tem que estar sempre pronta. A mulher acorda antes para estar linda e maravilhosa na cama quando o cara acorda. Enfim, me lembrou essa coisa dessa tarefa. E aí eu quero encerrar falando de uma coisa muito bonitinha que eu acho que foi quando o Diego me conquistou de verdade. Eu escrevi sobre isso no Instagram. Logo nos primeiros dias assim que a gente estava junto, teve um dia que eu estava resolvendo umas coisas de trabalho ainda e ele estava aqui em casa. E eu comecei a ficar agoniada, porque, ele tá aqui, eu não tô dando atenção, e eu resolvendo coisas de trabalho e tal. E aí, quando eu consegui terminar, eu falei, ai, desculpa, não sei o que. Ele falou, Mari, calma, tá tudo certo, eu tô aqui, eu não vou fugir. Ele falou, olha só, você já tem tarefas demais. Ele acaba o que você tiver que acabar de trabalho. Você já tem tarefas demais, eu não quero ser mais uma. Eu não quero ser mais uma bolinha dos seus malabares. Eu quero ser o cara que vai aplaudir suas bolinhas quando elas estiverem no alto e que vai abaixar para te ajudar a catar se elas caírem. E isso, até me arrepio. Isso fez toda a diferença, porque isso é um outro modelo de relacionamento, sabe? Não tem isso, não tem essa cobrança, não tem... E aí eu acho que eu aprendi... Quando eu adotei meu gato, que meu gato me adotou, né, o Hamlet, eu acho que ele me ensinou muito sobre isso. Quando ele chegou na minha vida, apareceu dentro do capô do meu carro, a minha terapeuta, que tem 2 gatos, falou, Mariana, ele vai te ensinar muita coisa, porque gato é amor sem controle. O gato é uma grande metáfora para os relacionamentos, para as relações humanas, porque é isso, quanto mais livre você deixa ele, mais ele te ama, porque quando ele estiver perto de você é porque ele realmente quer estar perto de você. Né? E eu acho que é uma reflexão para a gente trazer para a vida. Assim. Vamos encerrar essa então e vamos voltar para fazer as perguntas? Eu só assim como a Mari pediu para vocês internalizarem isso, eu quero que vocês internalizem uma frase que é quem ama te poupa. Eu acho que o que você contou me veio isso, e é como eu entendo. Eu acho que quando a gente ama alguém, a gente poupa, a gente não tortura, né? A gente poupa, a gente quer essa pessoa em paz. Amor é paz. Bom, meu amor, então vamos encerrar essa e voltamos com as perguntinhas aqui, tá bom? Espera um pouco, então. Beijo. Felicidade por um Fio é o nome do filme. Boa, eu também vou assistir. Peraí.